Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Rosimar. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver acompanhando a gente nas gravações através do canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Nós vamos iniciar, então, o estudo dessa tarde fazendo a nossa prece, como sempre fazemos. Então, convidamos a todas e todos que possam sintonizar essa vibração com o mundo maior, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estudo e de conhecimento através desta obra Giovana, do autor Leon Denis. Nós queremos agradecer a Maria, nossa Mãe Santíssima, que envolve e ampara esse momento também do planeta Terra, com seu amor, rogando a Jesus o amparo e a proteção para todos nós. E queremos agradecer a Leon Denis por ter trazido todas essas obras que nós iremos estudar, a fim de ampliarmos os nossos conhecimentos em torno das realidades eternas. Muito obrigada por tudo, principalmente por essa oportunidade de estarmos aqui nesta tarde de quinta-feira. Pedimos, então, o amparo, a iluminação e a intuição dos espíritos que têm acompanhado os estudos de nossa casa. E que cada lar, cada família, cada uma pessoa que estiver assistindo agora esta palestra possa receber em seu lar o tratamento, os fluidos necessários para o reequilíbrio e também a iluminação para perseverar no caminho do bem. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos iniciar hoje o capítulo 5, quinto capítulo da obra Giovana, não é isso, Ricardo? É isso mesmo, Rosimar. Semana passada a gente terminou o capítulo 4. Quem ainda não tiver acompanhado aí os estudos, vale a pena voltar, né? Porque tem muita informação bacana. Então, o livro que nós estamos estudando é o Romance, do Leon Denis. Para quem está chegando agora, para conhecer o trabalho, intitulado Giovana. Você quer começar lendo, Ricardo, ou quer que eu leia? Não, pode ler você. Então, é o capítulo 5º, e nós vamos iniciar, então, a leitura. Giovana e Maurice haviam trocado os anéis bentos pelo padre. A época de sua união estava fixada. Entregues à sua felicidade, os dias passavam rápidos para eles. Ignoravam que um espantoso flagelo aproximava-se, que seus estragos haviam despovoado as planícies lombardas e que o ar puro das montanhas seria impotente para contê-lo. De fato, que lhes importavam as notícias de fora, os ruídos do mundo. Para que eles... Vou ler de novo, que eu acho que eu li errado essa frase aqui. De fato, que lhes importavam as notícias de fora, os ruídos do mundo? Para eles, o mundo resumia-se em um só indivíduo, o ser amado. Seus pensamentos só pairavam nas regiões supraterrestres. Só pensavam em seu amor, na vida que se abria para eles tão bela, tão rica de promessas. Mas a vontade suprema iria derrubar todas essas esperanças. Após entrever uma felicidade ideal, Maurice deveria recair na sombria e desesperadora realidade. Uma violenta epidemia de tifo abateu-se sobre as margens do lago. Gravedona e o vale de Domaso
foram sucessivamente atingidos. Apenas alguns dias escoaram e já muitas moradias estavam vazias. A fumaça azulada não mais subia acima dos telhados. O silêncio, esse silêncio selvagem da morte ou do medo, substituía o barulho do trabalho e das canções. Grandes cruzes brancas apareciam nas portas das cabanas desertas. A foice da morte ceifou muitas vidas entre as famílias dos pescadores e artesãos, mal vestidas, mal nutridas, de uma higiene duvidosa e que se constituíram em presa fácil ao flagelo. O dia todo, o sino da igreja badalava, o dobre de finados e numerosos cortejos encaminhavam-se ao Campo Santo. A epidemia não poupou os Menotti. Marta foi a primeira vítima, depois sua filha caiu também doente. Todas as famílias, todas as casas atingidas pela peste foram abandonadas. Havia poucos médicos, não se podia contar com nenhum socorro dos parentes, dos amigos, o isolamento, o sofrimento e a morte. Eis o que podiam esperar aqueles que o contágio apanhava. As queixas que ressoavam de toda parte, a desolação geral arrancavam Giovanna de sua quietude, de sua felicidade. A voz imperiosa do dever aumentou nela e subjugou a voz do amor. Desprezando o perigo, surda às súplicas de Maurice, ela partilhou daí em diante o seu tempo entre os infelizes e os abandonados. Eu acho que a gente podia dar uma paradinha aqui, apesar que ainda tem coisa para falar sobre essa questão, né? Mas o que você acha? Ou a gente lê mais um pouquinho e depois comenta? Bom, vamos dar uma parada e vamos comentar, porque senão fica muita coisa para a gente... Muito tenso, né? Deixa eu só marcar aqui onde que a gente parou. Nós paramos e subjugou a voz do amor, não é isso? Hoje a cabeça está mais devagar, então vamos raciocinar devagar para a gente conseguir deixar tudo que a gente precisa, né? Porque esse capítulo é um capítulo tão importante, que ele traz tantas informações, e ele é o penúltimo capítulo do livro, né? Então, aqui a gente já vai começar a ter um desfecho, mais ou menos, do que vai vir. Mas eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre essa questão que eles trazem aqui, sobre o noivado, o casamento que já estava marcado, e aí a gente falar um pouquinho sobre essa questão também desses encontros ou reencontros que se dão na Terra. Se você tiver alguma coisa para trazer, fora isso, você pode ir me interrompendo, tá? Eu vou iniciar aqui falando, mas a gente vai, na verdade, comentando juntos aqui, né? Como a gente sempre faz. Então, eu acho importante a gente entender, lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, Kardec vai dizer assim, olha, fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Essa frase que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, ela serve para a gente em muitos momentos da nossa existência, mas principalmente quando a gente está estudando a doutrina espírita. Por quê? Porque é um convite para a gente raciocinar aquilo que a gente está estudando. É muito comum que a gente ouça uma palestra, que a gente participe de um estudo como esse aqui, e se a gente não tiver junto, trazendo os nossos comentários, as nossas percepções, às vezes a gente pega aquilo que é trazido e
traz para a nossa vida como se fosse uma verdade absoluta, sem raciocinar em torno daquilo, sem refletir. Então, eu trouxe essa questão porque eu acho ela muito importante. Por isso que a gente sempre convida a todos participarem com a gente dos grupos, né? Porque é importante que a gente possa trazer algumas contribuições que não sejam só aquelas prontas e acabadas que alguém vai construindo a partir dos seus próprios conhecimentos. E por que eu estou trazendo isso hoje? Porque a gente precisa raciocinar um pouquinho em torno dessas questões dos relacionamentos na Terra. Como se dão esses encontros aqui na Terra? Como eles estão iniciando aqui dizendo, né? Ó, há pouco haviam trocado os anéis bentos pelo padre. Ou seja, eles estavam ali já preparados para o casamento. Eles tinham estavam, né, vivenciando a experiência do noivado e já preparados aí para o casamento. E vivendo essa felicidade que é normal, né, desse momento de planejamento, de encontros. Mas como que isso de verdade se dá? E ver que eu estou falando de encontros, né? A gente refletir em torno de como que se dão os encontros na Terra. Porque se eu falar como que se dão os reencontros, eu já estou um pouco trazendo aqui meio que existe uma fatalidade nos relacionamentos. Se são reencontros, todos já estão predestinados a se reencontrarem mesmo, a palavra é essa. Eu não sei se você já parou para pensar nisso alguma vez, assim, sobre essa questão não só desses encontros, mas das relações, como é que elas se dão? Olha, eu penso para mim que são projetos, mas nem sempre. Não é absoluto isso. Pode haver os encontros, claro, porque Deus permite isso. Ele permite. Às vezes você sai daquele caminho que você projetou e você não vai perder a sua encarnação porque você não foi naquele... não cumpriu direitinho aquilo que você combinou, mas você não deixou de cumprir aquilo que você objetivou. Nem sempre você vai fazer com o outro te ajudando. Às vezes você vai fazer sozinho. Não há necessidade de uma parceria, vamos dizer assim. Para uns, às vezes sim. Às vezes pode haver um projeto de dois espíritos que são assim, como é que eu vou dizer? São mais ligados, que já vêm várias vezes reencarnando juntos. Não questão de marido e mulher que vão casar, mas dois irmãos, por exemplo. Não quer dizer que é só o casamento. Né? Dois irmãos, dois primos, dois amigos. Verdade. Né? E a gente vê que essas relações, né? É interessante você trazer isso, porque eu pensei muito na questão do casal, né? Como é um casal aqui, eu pensei nessa relação matrimonial mesmo, do casamento, né? Mas é interessante você trazer isso, porque a gente tem exemplos na própria doutrina espírita de espíritos que se uniram para uma causa maior. Por exemplo, o Divaldo com o Nilson. Eram dois amigos, né? Eles falavam até que eram primos, mas eles não tinham ligação consanguínea, eles eram amigos. E eles se encontraram e eles toparam assumir aquele compromisso que com certeza já tinha sido estabelecido no mundo espiritual. Esse tipo de compromisso, né? Verdade. A gente pode falar também do Valdo e do Chico. Isso, começaram e depois eles seguiram, cada um seguiu o seu caminho. Exatamente. Foi muito bacana você trazer isso, né? Porque eu fico me perguntando, né? Será que cada par ele está destinado um ao outro?
Será que cada um que se encontra já tem essa predestinação? E aí a gente vai vendo que não é bem assim. Existem, sim, esses planejamentos que eles têm uma destinação maior, vamos dizer assim. Eles têm um comprometimento, um vínculo, porque, às vezes, a gente precisa, assim, de um suporte. Às vezes a missão é tão grande, pensa no Divaldo. O Divaldo, a missão dele era muito grande. Ele fundou a Mansão do Caminho, já acolheu milhares, mas não são 1.000, 2.000, não, são milhares de almas que estavam perdidas e que ele ajudou a reencontrar o seu caminho. Então, é muito grande, né? Às vezes, a pessoa precisa desse suporte. O Chico também teve uma missão imensa, e que acabou, a história do Chico é muito peculiar, porque é interessante você trazer isso. Ele começou com um grupo, então, quando ele conheceu a doutrina espírita e falou, é isso que eu quero, um grupo de 5 ou 6 pessoas, ou até mais, agora não estou lembrado a quantidade de pessoas que se vincularam a ele, e eles fundaram a Casa Espírita. Quando eles fundaram, eles foram desencarnando e o Chico ficou sozinho. E aí, mais à frente, ele conhece o Valdo, começam a escrever juntos, e era muito interessante, porque um escrevia um capítulo, o outro escrevia outro, e às vezes no mesmo capítulo, um recebia a metade do capítulo, o outro recebia a outra metade. É muito interessante quando a gente vai lendo, e a gente vai vendo a peculiaridade de cada um, e o Valdo resolveu que ele ia seguir outro rumo, né? Seguiu o seu caminho, vamos dizer assim, ele deixou o Chico meio que abandonado, mas o Chico não sucumbiu, ele deu continuidade. E assim também a gente vê nas relações conjugais. Às vezes isso acontece. A gente já viu nos capítulos anteriores, e quem não assistiu vale a pena voltar, que a maioria das relações que se dão aqui na Terra são de casamento, são de encontros provacionais. Aqui, nesse livro, a gente está tendo um exemplo um pouco diferente, né? Não é uma relação provacional, mas a Giovana, ela vem para se doar, para... como que a gente fala? Para ajudar o Maurício a compreender algumas coisas, a lembrar algumas questões. Então, assim, a gente vê que nesse caso existe um encontro sacrificial. Ela vem, ela vai cumprir aquilo que está destinado, que é ajudar o Maurício a não sucumbir de novo, mas ela vai voltar porque ela tem outros compromissos. E aí, só para encerrar a minha fala, né, até para você trazer também as suas considerações, como a gente viu que a maioria das relações são provacionais, ou seja, a gente vem aqui realmente para reajustar algumas questões, não quer dizer necessariamente que a Mariazinha está predestinada a encontrar o Joãozinho. Na verdade, a gente precisa de situações que nos ajudem a nos melhorar, a vencer aquilo que a gente está ali comprometido, vamos dizer assim. E eu queria só trazer uma questão aqui, que está lá no livro Desafios da Vida Familiar, que é esse livro aqui do Raul Teixeira, também é uma indicação interessante para quem quer entender um pouco mais, né, das relações familiares. E nesse livro, eu vou pedir licença para eu ler um trechinho aqui, que está na página 38, na minha edição, né? Mas o item do livro é a busca do complemento psíquico. E aí eu marquei assim, olha, indivíduos cuja dinâmica psicológica seja mais lenta sentem-se seguros com indivíduos de psiquismo mais ágil.
Pessoas que se veem medrosas, desencorajadas, prezam encontrar as mais atiradas, corajosas, animadas. Aos que pouco falam, que buscam quem tenha assunto, quem alimente conversas, os mais falantes, enfim. Vêem-se os que não se dispõem a atender às exigências da vida em família ou em sociedade, como comprar, frequentar bancos, fazer visitas sociais, cuidar dos serviços de casa, para os quais são importantes e mesmo vitais aqueles para quem essas atividades são deleites, necessárias, até mesmo indispensáveis. Então, é interessante que ele vai trazendo aqui peculiaridades, né, características de como a gente vai se unindo através do psiquismo, para dizer que não existe esse determinismo de pessoas encontrarem pessoas, mas ele chama a atenção aqui para uma coisa muito importante. O livro todo é muito bom, é muito enriquecedor para quem quer entender mais dessas relações familiares. Ele diz o seguinte: a partir do momento que a gente encontra, vamos dizer, com esse psiquismo que nos complementa, não há que a gente ficar mudando de galho em galho, como, né, diz aí um ditado popular, como se a gente fosse macaco procurando um galho melhor para a gente se suportar. É preciso que a gente entenda que essas relações, elas podem não estar tão determinadas como um fatalismo de eu encontrar com fulano ou com Beltrano, mas a partir do momento que eu estou com aquela pessoa, me relacionando com ela e decido constituir uma família, existe sim um compromisso ali, né? E geralmente a gente se aproxima por esse psiquismo. E é por isso, Raul Teixeira vai trazer para a gente, que muitas vezes a gente encontra pessoas que a gente acha que são os nossos complementares em muitos momentos da nossa vida e em muitos lugares diferentes. Então, é a gente assumir aquele compromisso também, né? Isso não é uma justificativa para falar, não encontrei meu complementar direitinho, não errei. É a gente assumir aquele compromisso. E a gente não está falando aqui que a doutrina espírita, ela é também fatalista, né? Ah, se você se casou com fulano e se separou, na outra encarnação você vai ter que resgatar aquilo tudo. Isso depende muito dos comportamentos que a gente vai tendo. Às vezes, a gente viu já em outros estudos anteriores que existem aquelas relações abusivas, que eu vou só comprometer ainda mais a minha saúde, a minha vida, permanecendo naquela relação. E vou também atrapalhar o outro de crescer, porque às vezes eu vou estar impedindo ele de fazer outros movimentos para ele poder crescer. Então, a gente às vezes pode optar por essa decisão da separação, do divórcio. Mas não é isso que vai fazer a gente... Está me faltando agora a expressão, como se fosse uma fatalidade, né? Decidir me separar, nossa, agora eu tô perdido por 10 encarnações. É o que eu faço com essa decisão é que vai fazer a diferença. Se eu abandonei aquela família, se eu deixei eles totalmente desprotegidos, desamparados financeiramente, até emocionalmente, não dei suporte nenhum, aí eu estou realmente contraindo débitos muito grandes com aquelas pessoas. Mas, se eu fiz isso de uma forma consciente, porque aquela família toda estava adoecendo com aquela vinculação não saudável, mas eu assumi meu compromisso, mesmo longe, de cuidar dos filhos, de manter financeiramente,
aquela pessoa. Então, por exemplo, se é o homem que é o mantenedor, não deixar aquela mulher desamparada financeiramente, né? Isso acontece às vezes nesse movimento que a gente está fazendo, né? Mas aí Raul Teixeira vai falar, olha, existem esses complementares psíquicos que eles vão se encontrando aqui na Terra. Então, não é a Rosimar com o Ricardo que estava predestinado, mas um psiquismo do Ricardo que veio para ajudar a Rosimar nas deficiências que ela ainda tem para resolver. E quando a gente entende isso, a gente vai vendo que a gente, enquanto casal, um está ali para ajudar o outro a crescer, ajudar o outro de alguma forma a amadurecer, a vencer limitações. Então, é importante a gente entender isso, né? É interessante o que você falou, Rosimar. Me fez pensar um pouco aqui, porque Deus é bondade infinita. A gente sabe, a gente já falou na aula passada, no estudo passado, a questão da dor, né? Que ela educa o espírito, etc, etc. E uma pessoa que está vivendo uma relação abusiva, física, com dores físicas, não é isso. Não é esse tipo de dor. Essa dor você tem que evitar. Inclusive, tem a lei de conservação. Se você vive com uma pessoa que ela te agride fisicamente, que pode causar até o seu desencarne, não é possível que Deus permita que você tenha que viver essa relação sem querer se defender, sem tentar fugir. É a lei de conservação, você vai querer sair fora disso. Então, ninguém pode pensar que ela tem que ficar ali porque o sofrimento vai ajudar ela futuramente. Não é bem desse jeito, não pode raciocinar dessa forma. É totalmente diferente. Você sai de um relacionamento abusivo, você pode entrar num outro que vai ser o seu caminho. Porque você vai arrumar uma pessoa que vai te ajudar, que vai te fazer crescer, fazer melhorar, com outras ideias, outros objetivos do que aquele relacionamento que às vezes você tem que carregar os entes queridos com você para você tirar daquele sofrimento que não é só psicológico, não é só moral, um sofrimento físico. Ninguém merece. Não é permitido. Deus não quer isso para ninguém, esse tipo de sofrimento. Né? Muito bacana isso aí. A gente tem que raciocinar, reflexionar bastante com isso, porque não pode. Não existe mais, atualmente, você ter um relacionamento que seja unilateral. Só um que está bem, o outro sofre o tempo todo. Então, essa coisa desse amor, dessa convivência, tem que ser dos dois ali. Né? É por isso que... Pode ser qualquer tipo de família. A mãe com o filho, o marido com a mulher, o pai com o filho. Todos esses relacionamentos têm que ser bilateral. Não é um só que vai ficar feliz. As relações, elas devem ser de respeito sempre, né? A gente aqui, é por isso que eu comecei trazendo o capítulo 19 do Evangelho, porque a nossa fé, ela precisa ser raciocinada, né? Nesse sentido da gente entender que a gente não tem uma fatalidade que é o sofrimento aqui na Terra, né? E às vezes a gente se equivoca quando a gente vai fazendo os estudos, no sentido de
Não, mas a doutrina não fala que a gente tem que suportar, não tem o Sermão do Monte que fala bem-aventurados aqueles que sofrem, porque eles serão consolados, mas a mensagem ela é muito mais profunda do que essa, não é a gente se entregar ao sofrimento, é a gente entender que aqui é um mundo de provas e expiações, e como tal a gente vai ter que resgatar ou restituir aquilo que a gente prejudicou na lei de Deus, mas Deus tem os recursos necessários para que a gente possa ressarcir, para que a gente possa se reajustar com essa lei, né? A lei de Deus, ela é uma lei de amor, não é a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Ah, você, Rosimar, fez mal para o Ricardo, então você vai ter que pagar para o Ricardo até o último centavo. Não, você vai ter que reajustar-se com a lei de Deus. E isso talvez possa implicar passar por momentos de dor, mas não necessariamente que é o outro que vai fazer você passar por isso. Deus tem muitos recursos para fazer a gente se reajustar com a lei dele, né? Então, a gente precisa refletir nesse sentido. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma apologia ao divórcio, à separação, muito menos ao sofrimento. A gente está dizendo que cada um reencarna com um planejamento reencarnatório para se melhorar. E quando a gente traz essa questão das relações, eu, por exemplo, gosto muito de buscar Raul Teixeira, com as orientações dele, porque eu acho que o Espírito Camilo, principalmente, né, que foi ele que trouxe muitas dessas orientações sobre as relações familiares, Camilo tem uma propriedade para falar sobre isso, porque ele fala com muita amorosidade, mas, ao mesmo tempo, com muita consciência, que a gente está aqui para fazermos aqueles encontros que são necessários para a nossa evolução, não para que a gente possa ter essa fatalidade, esse determinismo de fulano precisa encontrar com Beltrano. Isso vai acontecer para planos maiores, planejamentos grandes, como a gente começou dizendo no nosso estudo hoje. Existem casais, como a gente já disse lá no início, Amélie Gabriele e Allan Kardec. Leon Denis é o autor do nosso livro, né? E Allan Kardec, claro que tinha um planejamento para esses dois se reencontrarem, porque era necessário que Allan Kardec tivesse uma pessoa da altura moral de Amélie para poder dar o suporte, e até intelectual, né, também, para dar o suporte que ele precisava para concluir essa missão dele tão grandiosa. E aí, agora, para encerrar mesmo, que o tempo passa tão rápido aqui, né, eu vou trazer só um último comentário, um último trecho, que está no livro mesmo, Desafios da Vida Familiar, que é o encontro dos parceiros, só para fechar isso que a gente está conversando aqui hoje. É o item 15, e o título é Como é que se estrutura a família no mundo dos espíritos? E aí a gente vai ter, olha, tão logo surge o tempo em que os desencarnados na erraticidade devam pensar no próximo retorno aos campos terrenos, costumam os mentores espirituais se reunir com eles a fim de tratar da questão. Claro está que essas reuniões, esses diálogos e entendimentos só se dão quando se trata de espíritos com maturidade suficiente para compreender, para penetrar o bojo das situações, retirando daí o que seja melhor para si na caminhada evolutiva. Esses mentores agem como quem, numa reunião de sérias decisões, pusesse sobre a mesa todos os porquês, todos os senões, conquistas, débitos, ações complicadoras e virtudes trazidos das reencarnações anteriores,
pois muitas situações experimentadas na derradeira existência estavam atreladas a existências mais remotas. Olha que interessante. Eu vou sentar com os mentores para ver o que eu preciso para me reajustar. Eu não vou olhar para o Ricardo. Olha só, eu preciso me reajustar com o Ricardo nisso. Claro que tudo vai olhar para as minhas relações também. Mas o que ele está trazendo aqui é que eu vou sentar com os meus mentores e vale a pena a gente buscar isso aqui. Eu não vou ler mais, porque ele vai trazendo aí que isso se dá de acordo com o grau evolutivo. Nem todo mundo vai ter essa oportunidade. Mas, na maioria dos casos nossos aqui, a gente tem condição de dar alguma sugestão do que a gente precisa, de como é que a gente vai fazer esse planejamento, mas a gente vai ter toda essa orientação, mas é do que eu preciso, do que você precisa, do que cada um que está ouvindo esse estudo precisa, para se melhorar na encarnação. Então, a partir disso, eles vão fazendo esse movimento, olha, de acordo com esse complemento psíquico que a Rosimar precisa, a gente vai colocar no caminho dela pessoas possíveis para essas relações. E como você disse muito bem no início, podem ter pessoas que vão escolher, nesse planejamento, fazerem um percurso sozinhos, como o Chico, por exemplo, ele não se casou, ele não teve essa relação conjugal, mas ele teve esses encontros com esses espíritos que foram dando suporte para a missão grandiosa que ele precisava, que era divulgar a doutrina espírita. O próprio Leon Denis, ele não casou também. É verdade. Rosimar, eu acho que a gente deve prosseguir a leitura um pouquinho, aí eu vou ler aqui até onde a gente puder, tá? Porque o tempo passa rápido. É tão gostoso estudar. É verdade. Então vou começar aqui, tá? Desprezando o perigo, surda às súplicas de Maurice, ela partilhou daí em diante o seu tempo entre os infelizes abandonados. Seu noivo, não podendo desviá-la do perigo, imitou seu exemplo. Giovanna passou mês inteiro à cabeceira dos moribundos. Muitos expiraram sob suas vistas. Marta e sua filha morreram, apesar de seus cuidados. Até seus últimos momentos, ela as assistiu, suportando com aparente calma o espetáculo de suas convulsões, respirando o sopro envenenado que exalava de seus lábios. Tanto cansaço, tantas emoções esgotavam a jovem. Uma noite em que, extenuada, ela voltava à casa com Maurice, teria desmaiado no caminho se seu noivo não a tomasse em seus braços. De volta à casa, ela teve que se acamar, e logo sintomas apavorantes manifestaram-se. Um círculo de fogo apertava-lhe as têmporas, zumbidos estranhos uniam em seus ouvidos. Foi tomada de tremores, uma tonalidade escura espalhou-se em volta de seus olhos. O mal progredia rapidamente. A vida de Giovanna derretia como cera mole, sob o sopro da epidemia. No dia seguinte, a sombra da morte pairava em seus traços. Maurice, pálido, desesperado, ficava bem perto dela, pressionando suas mãos geladas. Aproximando os lábios de sua boca, descorada, pedia a Deus que lhe fizesse aspirar a morte num beijo. Giovanna respondia docemente seu abraço. Seus olhos, já brilhando com as luzes do além, voltavam-se para ele com uma expressão de calma, de serena doçura. Mesmo neste momento solene, apesar do sofrimento que lhe quebrava os membros, um sorriso resignado aclarava seu rosto.
A noite começou a agonia. Giovanna agitava-se convulsivamente, debatendo-se sob uma opressão dolorosa, chamando por Deus. A essas crises horríveis sucedeu um profundo abatimento, uma imobilidade semelhante à morte. Só os lábios da jovem se mexiam. Ela parecia conversar com seres invisíveis. Às vezes também podia-se ouvi-la murmurar o nome de Maurício. Um leve aperto de mão, um último frêmito, e Giovanna expirou. A alma daquele anjo retornava àquele que a criara. Vou dar uma paradinha aqui, tá bom? Nossa, é tão bonito, né? Como que o Leon Denis é poético. Eu fico tão emocionada quando eu leio. Eu já li umas 5 vezes esse capítulo aqui. E é muito triste, né? Até chegar a isso aqui, ele faz com que a gente sinta isso tudo aqui. Esse capítulo, para mim, foi o mais triste de todos. Claro, né? Com o desenlace da Giovanna. Aí isso que eu estou sentindo aqui agora, que eu estou tentando colocar, é aquilo que o espírito encarnado sente, com a questão dos flagelos. Quando o Maurício fala aqui, ignoravam que um espantoso flagelo aproximava-se, que era a epidemia de tifo. Nós, eu e você, Rosimar, e muita gente que vai assistir, para a gente essa questão de epidemia, pandemia, estava muito longe, pelo menos para mim. Eu não tinha noção do que seria. E está tão atual esse romance que o Leon Denis ele escreveu em 1860, né? Nessa década aí, 1860, 1870. Talvez ele, antes disso, ele não tinha passado por uma epidemia que foi a peste negra, 1920, 1917, por aí. Então, eu não concebia uma epidemia. Para mim, isso aí era inatingível nessa encarnação. Aí aconteceu a pandemia da Covid-19. Então, a gente pensa nisso tudo aí. A questão desse flagelo que tanto entristece a gente, impressiona a gente, igual o romance aconteceu comigo quando eu estava lendo para estudar, que chegou a desencarnação da Giovanna, uma tristeza, uma pessoa que ajudou tantas pessoas, estava no mundo aí para ajudar, e desencarna. Tem gente que fala, desacredita em Deus, tem gente que... Né? Quantas pessoas nessa pandemia de Covid que ficou tão revoltada, não acreditava em nada, não acredita, não tem fé, não acredita em Deus. Às Então a vezes gente... perde, né? É aquilo que a gente estava falando, né, Ricardo? Da fé, como se ela fosse algo, uma moeda de troca, né? Eu tenho fé até o momento em que eu sou satisfeita em todas as minhas vontades, né? Então, quando vem um flagelo desse, a pessoa, você até falou, né, perde a fé, mas é porque, na verdade, ela não tinha já essa fé, né? Porque quando a gente passa por determinadas questões e a gente se distancia de Deus, é porque ele ainda não está intimamente conectado, né, com essa presença. Interessante você trazer isso. Então, Rosmar, é tão atual o que está acontecendo no mundo agora. É tanto terremoto. A gente teve lá em 2011 a tsunami. Foi tanta coisa. Hoje, né? Pandemia, epidemia, a gente sabe que tem muito. Guerras. A gente fala, pô, mas por que Deus permite isso? Realmente, às vezes as pessoas se revoltam. E é uma
coisa, esse sentimento, é porque a gente está encarnado. A gente sabe que a gente é espírito imortal. Bom para a gente que a gente conhece o espiritismo, a gente sabe tudo. Então a gente vai um pouquinho no Livro dos Espíritos, vamos saber direitinho o que a questão desses flagelos, por que Deus permite isso? Isso entristece a humanidade, né? É uma coisa, às vezes chega a ser revoltante, porque a gente pensa nas necessidades básicas das nações, né, das populações que têm o governo, que pagam imposto para ter isso tudo. Mas você pode ver que desde aquela época, no romance fala, não tinha preparação nenhuma para receber uma epidemia. E nós tivemos agora a pandemia que mostrou para a gente que a gente não tem preparo nenhum para isso. Lá faltava médico, aqui também faltava aparelho respiratório. Então, nunca a gente está preparado para esse flagelo. É uma coisa de Deus. Agora vamos ver aqui no Livro dos Espíritos o que fala sobre esses flagelos, né? Aí, porque não é só isso, gente. Tem o que também? Aquele acidente fatal de aeronave, 200 passageiros morrem de uma vez. É uma coisa revoltante, né? Às vezes, por falha do ser humano. Por quê? O ser humano não deu manutenção que tinha que colocar, não colocou a gasolina que tinha que colocar. Erros, né? Fatalidades mecânicas. São locomotivas que se encontram, que não poderia se encontrar, mas acontece. E muita gente fica triste, fica revoltada. Então vamos lá na questão 737. Oi. Quando você olha aí, eu vou dizer assim, eu vou até tomar a liberdade de falar, que você falou, às vezes é uma falha do humano, né? E eu digo que eu acredito mais que a gente, quando a gente se empenhar mais em cuidarmos uns dos outros, essas falhas, elas vão ser extinguidas também, né? Porque elas acontecem muito até por conta desse descaso com o outro. Como você disse, né? Olha, a gente passou por uma pandemia, ninguém estava preparado. Na verdade, a gente tem pessoas muito preparadas, né? Os nossos cientistas, eles conseguiram criar uma vacina em pouquíssimo tempo. Eles estão preparados, mas o que os governantes, os políticos, aqueles que estão com o poder nas mãos, muitas vezes são essas pessoas que precisam mais da nossa oração, né, para que possam ampliar essa consciência do cuidado com o outro, né, porque a maioria hoje em dia, e depois a gente vai ver no próximo estudo, que eu acho que faz sentido a gente até entrar um pouco nisso, a maioria do que a gente passa hoje no planeta Terra é consequência das nossas próprias inconsequências, dos nossos próprios atos, né? Acredito que muitos espíritos que ficaram revoltados, acredito que também que tem muitos que deram uma subida bastante na evolução deles, na questão de lidar com a pandemia, na ajuda ao próximo, né? Essas pessoas que se empenharam ali para fazer a vacina o mais rápido possível, aqueles governantes que lutaram para comprar vacina e pensando em comprar houve um salto na evolução, porque essa questão do flagelo é até para isso, por isso que eu quero ler as questões, é até para isso, porque ela é um benefício. Então vamos ler aqui a questão 737. O Kardec pergunta para os espíritos: com que fim Deus castiga a humanidade com os flagelos destruidores? Até a pergunta do Kardec já foi assim, né? Deus castiga a humanidade, né? Aí os espíritos respondem:
O Deus permite o flagelo para fazer a humanidade avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração dos espíritos que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal. E as chamas de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Continuando aqui, só para a gente, depois a gente comenta, a questão 740. Os flagelos não, o Kardec pergunta, os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo às voltas com necessidades mais duras? Aí os espíritos respondem, os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Interessante, né? Então, ele mostra que, olha só, o flagelo, ele é importante. Você olha a questão do flagelo, igual eu falei das revoltas, do ponto de vista do espírito encarnado aqui, muito ligado à matéria. Dependendo da sua evolução, você vai entender direitinho. Então, nós estamos cada um num patamar evolutivo. Somos individualidades, uns mais evoluídos, outros menos, outros estacionados. Então, a gente tem que esperar, dar tempo ao tempo, para a gente ver o resultado desses flagelos, né? E a gente já vê na questão 740 que já vem falando mais de um aprendizado individual de cada um na questão da abnegação, né? Dos aprendizados de tudo ali. Agora, interessante que o Leon Denis, no mesmo livro que a gente comentou no estudo passado, o problema do ser, do destino e da dor, que a gente vai estudar, né? Na página 371 e 372. Aí ele fala, ele ensina, fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Nesse sentido, os flagelos destruidores são permitidos por Deus, para que a humanidade possa progredir mais depressa. Então, eu só quero falar aqui para depois a gente comentar, Rosimar, aí eu passo para você também comentar, é que o Kardec, na Gênese, capítulo 18, item 9, o que ele fala dos flagelos? Aí ele comenta, uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que aquele toma parte ativa nessas comoções. Nada tem isso de surpreendente, para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade, que eles saem dela e a ela têm de voltar, sendo, pois, natural se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficai, portanto, certos de que, quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões boas e más se exacerbam, como entre vós. Só um pouquinho. Indizível efervescência entra a reinar na coletividade dos espíritos que ainda pertencem ao vosso mundo e que aguardam o momento de a ele volver. Olha que interessante. Eu nunca tinha pensado por essa o tempo todo que eu estudei, eu achava
que isso ia educar nós, espíritos encarnados, aqueles espíritos que estão em volta da gente, que a gente lê aquela questão do livro dos espíritos, que eles nos dirigem, que estão sempre aqui no meio da gente. E esta educação que a gente recebe com os flagelos, esse aprendizado, esse crescimento evolutivo, afeta também o mundo espiritual. Olha que interessante. A gente sabe que a gente não evolui no mundo dos espíritos, mas você aprende lá. Olha quanta coisa, quanta bagagem você vai trazer para outra reencarnação. Porque eles estão aqui envolvidos com a gente, mas eles vão voltar. Eles vão voltar a encarnar, eles vão voltar para o mundo espiritual. Muito legal isso, né? É muito interessante isso que você está trazendo, porque eu acho até que é um aprendizado muito maior do que muitas vezes para nós aqui encarnados, porque a gente ainda tem essa rebeldia, né? A gente às vezes se revolta, e às vezes a gente não aprende com o flagelo. A gente vai ver aqui o quanto que o Maurício, ele se revoltou, ele teve o momento dele. E olha, a gente está falando aqui de rebeldia, né? De revolta, igual você disse, eu não acredito mais em Deus. É desse tipo de rebeldia, não da tristeza. A tristeza é normal que a gente sinta, porque nós somos humanos e estamos num mundo em evolução. Então, a tristeza ela é até bem-vinda, porque quem vivencia uma tragédia e não sente, não se comove com aquilo, tem que procurar uma ajuda, porque está com algum problema muito sério. Mas a gente está falando da rebeldia. E os espíritos, e aí só para a gente fazer a diferença, né, nós encarnados somos almas, e Kardec definiu que as almas no mundo espiritual são espíritos, né? Então, os espíritos, que somos nós no mundo espiritual, temos a oportunidade de ter uma consciência maior, até de por que aquele povo está passando por aquilo, que é o que a gente não tem. É claro que a gente, quando vai, tudo está ligado naquela primeira questão que eu trouxe, que é a fé raciocinada, a gente vai entendendo que a gente não é vítima sempre das situações, a gente, no mínimo, é copartícipe daquilo que está acontecendo. Não Deus não castiga, como você trouxe aí na questão. Deus simplesmente ele permite que algumas coisas aconteçam para o nosso aprendizado, mas quando a gente está aqui, a gente fica nesse movimento, às vezes, de rebeldia mesmo, não consigo achar outra palavra. E aí a gente perde a oportunidade do aprendizado. E é bacana você trazer isso, porque lá no mundo espiritual é como se fosse um choque que o espírito tem. Porque ele vai falar, nossa, mãe, olha só a tragédia que eles estão passando por comportamentos equivocados. Então, eu preciso me melhorar, porque senão vou passar por tragédia pior. E a gente vê isso no livro Nosso Lar, quando aqueles espíritos da Segunda Guerra Mundial, eles vão sendo levados para serem tratados ali, porque já não tinha mais lugar onde eles serem tratados, de tão grande que foi aquela tragédia. E aqueles espíritos que estavam ali, que aproveitaram aquela oportunidade, eles sim compreenderam que o mal que a gente faz, a gente precisa resgatar de algum jeito. E é muito interessante você trazer isso, porque realmente é um aprendizado para quem quer aprender. E como a gente viu na própria pandemia, né, da Covid-19, nós tivemos alguns que ficaram em casa lamentando, reclamando, e outros que arregaçaram as mangas e foram fazer a sua parte, ajudando aqueles que estavam em situação de rua, levando conforto para quem precisava, com toda a proteção, porque não é ir enfrentar, fazendo os espíritos criarem ali uma redoma de proteção, que você vai dar trabalho para os espíritos que
que já tem que cuidar de quem está doente, de verdade, né? Mas com toda a proteção, dá sim para a gente ajudar. A gente viu muitos profissionais da área da saúde, os professores muito se empenhando para fazerem com aquela tragédia ficasse menos sofrida, mas em contrapartida a gente viu também uma série de profissionais que simplesmente só reclamavam do que estava acontecendo e tiraram um pouco o aprendizado, né? Então é muito importante isso que você trouxe. E uma coisa, Ricardo, e quem estiver ouvindo, né? E à medida que você foi falando, eu fui pensando aqui, o quanto que cada um tira do que tem de si nos flagelos, né? Então, a gente vê a Giovana, ela foi cuidar de todo mundo. E qual que era o grande flagelo que o Maurício estava passando? A dor de perder a Giovana. Ela olhou para a coletividade, foi lá, né? Talvez não teve condição de se cuidar da forma devida, porque não é a proposta do Cristo, não é que a gente se exponha, que a gente, né, se exponha com a nossa própria vida, se a gente já tem condição de cuidar disso, mas que a gente possa fazer tudo que está ao nosso alcance, também preservando a nossa vida. E ele estava ali ainda fechado no mundo dele, né? Nossa, como é que eu vou viver agora sem o meu grande amor? Então, o grande flagelo que ele viveu foi da angústia dele, né? Então, você foi falando, eu fui pensando nisso. Cada um vive o seu flagelo da forma em que se constitui de verdade. Então, assim, o que muitas vezes, né, para uns é uma grande tragédia, para outros é um aprendizado, para outros esse movimento que a Giovana fez é uma forma de poder ajudar, e para outros é a dor de perder, né, aquele grande amor, como foi para o Maurício. Até sentir o sofrimento é individual, né, Rosana? É individual, isso. É isso que eu queria dizer, você traduziu bem agora. Até o que a dor significa, né, para cada um, é muito individual. É por isso que não dá para a gente julgar, né? A gente só consegue avaliar a nossa dor, os nossos comportamentos. O outro é com o outro, né? É o que a gente costuma dizer, tem situações que é entre mim e Deus, não tem jeito. Então, assim, a gente precisa entender em que momento que a gente está da encarnação. E entender que esses flagelos trazem, sim, também muito aprendizado, né? É isso aí. Vamos encerrando, né, Rosimar? Hoje podemos ficar por aqui. Antes de você fazer a prece, eu gostaria de convidar todas e todos a participarem com a gente da nossa campanha de Natal, até por conta mesmo dessa grande dor que a gente passou, que foi a pandemia. Muitas famílias ainda estão sofrendo, estão em situação de vulnerabilidade alimentar. É muito triste a gente ver um irmão nosso passando fome em pleno século XXI, e a gente está querendo ampliar a possibilidade de ajudar. Ano passado a gente conseguiu ajudar 7 famílias, e a gente quer poder conseguir ajudar mais famílias esse ano. Mas para isso a gente precisa da ajuda, da contribuição, de quem aí puder contribuir, com quanto puder contribuir. A gente vai deixar aqui na tela a forma de contribuir. Como a nossa casa é virtual, a gente recebe doações através de depósitos pelo Pix. E a quantia que você puder ajudar, ajuda muito. São muitas famílias que a gente
Cada ano a gente tem uma proposta, né? Esse ano é de fazer uma estrela brilhar dentro de um lar. Então, você pode ajudar, fazer uma estrela brilhar, ajudando aí na nossa campanha de Natal. Então tá. Um grande abraço a todos, tá? E vamos fazer a nossa prece. Nós agradecemos mais uma vez, Jesus, pela oportunidade de estudarmos a doutrina espírita abençoada. Agradecemos Leon Denis pelo tudo que ele deixou de ensinamentos para a gente. Agradecemos também os espíritos mentores deste grupo de estudos. Que a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, possa abençoar todos os lares representados neste momento. Que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira. Agradecemos sempre por tudo. Que assim seja. Que assim seja.